Nunca desista da vida, tudo é possível que crer. Sempre existe uma saída, porque Deus não se esqueceu de você. Esse programa nessa tarde é um programa especial que há muito tempo eu estou com vontade de fazer, mas ela tem uma agenda lotada, a gente teve que conseguir trazê-la para a televisão hoje para eu poder conversar com a querida Dora Encontre, uma escritora, uma educadora espetacular, que daqui a pouco eu conto um pouco mais sobre ela, que ela vai bater um papo hoje comigo sobre espiritualidade, espiritismo, sobre educação, filosofia e principalmente sobre a educação, que ela é doutora em educação pela USP, né? Aqui em São Paulo. E você que participou comigo já dos outros programas, através do e-mail crescervocê@tvmundomaior.com.br, você já está participando do sorteio do livro Sem Medo da Tempestade. Nós já sorteamos 5 livros semana passada, hoje nós vamos sortear, são 5 livros hoje de novo, Poliana? 5 livros hoje. Então você que está participando ao longo da semana, eu sei que tem muita gente que assiste esse programa pelo YouTube, depois consegue assistir pela TV Mundo Maior, no horário que ele passa toda quarta-feira às 4 da tarde, e depois vai assistindo pelo YouTube. E aí as pessoas falam assim, puxa, eu nunca consigo participar do sorteio. Consegue sim, escreve para mim agora no momento que você está assistindo, e aí você já entra para o sorteio da semana que vem, que nós vamos sortear novamente mais 5 livros Sem Medo da Tempestade, né? Eu gosto muito da Dora Encontre, porque ela tem uma coisa especial que eu admiro muito nas pessoas, que é a sinceridade. Ela é muito sincera, ela não fala para agradar, ela fala para ser ouvida. E quem tem ouvidos para ouvir, vai ouvir Dora Encontre falando, né? Então, às vezes, algumas pessoas elas acabam falando aquilo que as outras gostariam de ouvir. A Dora Encontre não. A Dora Encontre, ela é uma pesquisadora, uma estudiosa do assunto, e quando ela fala com propriedade. Ela foi minha professora no curso de Pedagogia Espírita, um curso espetacular que tem em São Paulo. Ela vai contar um pouco mais sobre isso. E ela é autora de mais de 30 livros. E a Dora Encontre, uma das aulas que eu mais me surpreendi assistindo a Dora, é que ela começou às 8 da manhã falando, sem nenhum papel na mão, e era 5 horas da tarde, todo mundo olhando para a Dora Encontre, ali bebendo do seu conhecimento, e ninguém, sabe, meu Deus, sem pegar nenhum papel na mão, para ver data, para ver conteúdo, estava tudo aqui. E às vezes tem gente que vai declamar um poema, tem que declamar um poema olhando na mão, fala assim, mas eu não consigo. Consegue sim, né? Então nós vamos conversar hoje com uma doutora espetacular, e eu não vou enrolar mais, porque eu quero sugar o máximo que eu puder da Dora Encontre. Vamos receber minha querida Dora Encontre, que foi minha professora, vou te chamar de professora, né? Tudo Obrigado. bom? Você ter Tudo vindo. bem? Muito obrigado, Dora. Eu trouxe para você a edição mais recente do meu best-seller, A Educação Segundo o A Espiritismo. Educação Segundo o Espiritismo, que eu tinha a primeira versão dele. Teve várias, Várias, mas todas. essa daqui é uma totalmente Senta lá, pode reformulada. sentar. Vamos sentar para a gente conversar, que tem muito para se falar hoje. Dora, eu gostei muito primeiro dessa capa aqui, maravilhosa. É uma edição comemorativa que nós lançamos por conta dos 15 anos da Educação Segundo o Espiritismo. Estou mostrando para quem está acompanhando em casa. Esse continua sendo o meu livro mais vendido, Tá. A primeira edição foi em 97, mas só que essa última eu reescrevi totalmente. Tá. Depois de 15 anos... Isso que eu ia perguntar, são 15 anos da pedagogia espírita. Assim, é difícil você colocar uma data, né? Porque, na verdade, se você considerar a pedagogia espírita nascida no Brasil, a data de nascimento eu considero 1907, com a fundação do Colégio Allan Kardec de Eurípides Bassanufo. Sim. Né? Se você vai pensar no termo pedagogia espírita, foi na década de 60 que Herculano Pires criou. Se você vai pensar na contribuição que eu estou dando, aí são várias datas que podem ser mencionadas. Sei lá, por exemplo, eu lancei meu primeiro livrinho sobre educação da nova era, quando eu tinha 19 anos de idade. Agora, o primeiro realmente que deu uma contribuição mais substancial foi esse, em 97. Esse aqui é a Educação Segundo o Espiritismo, mas tem um também chamado Pedagogia Espírita. Esse é a minha tese de doutorado, posterior a esse. Sim. Né? Porque esse daí foi o que eu realmente pode ser considerado, digamos assim, um marco fundador do trabalho que eu estou fazendo. Esse é meu? Lógico. Está autografado? Ainda não. Dora, você me trouxe também essa coleção gigante, que é do Alessandro. Ainda vai haver outros volumes. É Alessandro Bigueto? É. Alessandro Bigueto e Dora Encontre. Não, tem vários autores. Ah, né? são vários autores. Vocês são os organizadores? Não, este é um livro meu Deixa eu e do mostrar pra Alessandro. eles, quem está assistindo. Madre Teresa de Calcutá. Aí o outro... São vários, né? Na Tem a Madre verdade, é Teresa uma de Calcutá. coleção chamada Grandes Pessoas. A ideia dessa Qual a coleção
é trazer modelos éticos, pessoas que trabalharam nas diversas áreas do conhecimento, de diversas religiões, e que podem servir de inspiração para as crianças. Tá. Então, por exemplo, Maria Teresa de Calcutá, Gandhi, esse é de minha autoria. Eu sou apaixonado pela história do Gandhi. Eu também. Gandhi, o Homem da Paz. Aí tem o próximo, vamos ver qual é o próximo que tem. Posso mudar aqui, Gil? Aqui. Pestalozzi, a Pronto. Escola no tenho. Castelo. Esse eu Então, é a estudei. história do Pestalozzi. Vou mudar. Próximo. Vamos ver os Dona Anália, amiga das crianças, é da Rita Folker. Dona Anália, Anália Franco? É, a Anália Franco. Tem gente que vai passear no shopping Anália Franco e não sabe quem foi a Anália Franco, né? Tá vendo? Francisco, o Pobre Rico de Assis. Esse, olha só que coisa interessante. Esse livro eu lancei em 2001, a primeira vez. E eu Linda. tinha, As e eu capas são tinha maravilhosas. essa ideia de lançar essa coleção desde aquela época. Só agora que eu estou conseguindo lançar a coleção. E ainda viram outros. Pela editora Comênios. É. Esse é do Kepler, também da Rita Folker, e o Bailado dos Planetas. E agora deve sair, em dezembro, Pronto, mostrei a O coleção Moço do toda. Manto Azul, que é sobre Jesus. Tá. Depois o vai Moço do Manto Azul. do Manto Azul. Todo em poesia. Ô, Dora, mas esse livro aqui esse é um livro para criança, adolescente? Criança. Tá, criança. É de criança de 8 a 80. É para aquela educação que você fala, é uma educação para todas as religiões. Exato, Tá. interreligiosa. Interreligiosa. Porque acontece o seguinte, na verdade, o que eu acho, essa coleção, ela é muito cara, Sim. até preciso fazer uma divulgação aqui, que eu estou conseguindo publicar essa coleção graças ao apoio da Capemisa Social e do Lar Fabiano de Cristo, que no Rio de Janeiro, eu não sei se você conhece a proposta Conheço. deles, a Capemisa Social mantém mais de 200 entidades no Brasil inteiro, e eles estão também nos ajudando. Então, nós estamos lançando esses livros estão sendo enviados às entidades, os Lares Fabianos de Cristo no Brasil, para as crianças. Então, com projetos interdisciplinares. Então, cada livro, a gente propõe um projeto interdisciplinar para trabalhar com as crianças. Então, vamos supor, Gandhi. Então, vai se trabalhar a história da Índia, a religião hindu, a questão da paz, do ecumenismo, enfim, uma série de... Uma coisa que eu não sabia do Gandhi é que o Gandhi ele foi casado, né? Casado Eu não e com sabia. filhos. Você foi assistir aquela peça de teatro sobre a história do Gandhi que teve em São Paulo? Não sei se você Do viu. Signorelli? É. Ele vai fazer a abertura do nosso congresso. Ah, tá, que bacana. Ele já esteve no nosso segundo Congresso de Pedagogia Espírita. Adoro o trabalho que ele faz. É maravilhoso. E ele vai fazer a abertura do nosso... João, né? Do Dr. João Signorelli. Vai fazer a abertura do nosso 5º Congresso de Pedagogia Espírita, segundo Então aproveita internacional. e falar do congresso que você me convidou e eu já confirmei que estarei lá. Vamos já falar do congresso? Então, o pra quem tá congresso assistindo? é o segundo Congresso Internacional de Tá. Educação e Espiritualidade, 5º brasileiro De Pedagogia Espírita. Vai ocorrer entre 17 e 20 de abril de 2014. Então, para quem não sabe, é o período da Páscoa, ali, o Exatamente. feriadão de Páscoa. Exatamente. No Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. E pelo seu site, pelos contatos que apareceram, Dá as pra pessoas já conseguem acompanhar. Acessar. E o que acontece? Esse congresso, Eu estarei lá. vem pessoas do mundo inteiro fazer, e justamente a abertura vai ser com a peça do Signorelli. Então já contou um pedacinho aí sem querer do congresso. São 4 dias, 5? São 4. 4 dias e as pessoas... 13, a abertura é só de noite, né? Tá. Então são 13 o dia Ô, inteiro. Dora, para quem está assistindo você agora, que não te conhece, assim, o seu trabalho, eu te conheço, então eu falo, assim, com muito prazer da sua história, né? Você primeiro se formou em jornalismo, depois você ficou já na área da educação, como é que foi isso? Durante o tempo que eu trabalhei no jornalismo, eu trabalhei no Jornal da Tarde, eu escrevia só sobre educação. Tá. Né? Aí, na época, eu já comecei a fazer meu mestrado em educação, depois fiz doutorado, depois fiz pós-doutorado e fui picada Sempre espírita, não? Sempre, nasci em lar espírita. Você já nasceu em lar espírita? Nasci. E a influência maior que eu tive foi do Herculano Pires, Tá. né? Porque ele que, aliás, criou o termo pedagogia espírita. Então, eu convivi com ele desde a infância. Esse ano, aliás, uma das comemorações que nós vamos fazer no Congresso, em 2014, é os 100 anos de Herculano Pires. Porque em 2014 ele faz 100 anos de nascimento. Então, você, com todo o trabalho que você já visualizava na educação, você já visualizava junto com o espiritismo junto? Ou não? Com essa Como que perspectiva. Com a perspectiva. Da pedagogia espírita, sim, já. Entendendo-se sempre que eu não considero que a pedagogia espírita seja um instrumento de doutrinação das Sim, pessoas no espiritismo. A gente trabalha com ensino interreligioso, tanto que essa própria coleção que nós estamos fazendo aqui, outras propostas que a gente tem, é sempre interreligiosa. Esse congresso, por exemplo, vem pessoas de diversas religiões participar, né?
Então, a gente sempre propõe o diálogo. Nós mantemos a identidade da pedagogia espírita, no sentido de que achamos que temos que dar uma contribuição específica que o espiritismo tem a dar, no sentido de considerar que a criança é um ser encarnado, mas a gente propõe um diálogo interreligioso e promover, acima de tudo, a realização do homem de bem. Os cursos que você coordena, nos cursos de pedagogia espírita, nós temos aula com padres, Isso. então monges, médicos, inclusive. Eu acho espetacular. Então não fica aquela coisa direcionada para o espírita. Né? Ô Dora, você se incomoda um pouco com essa questão que as pessoas tentam distinguir? Como que você vê isso entre espírita, essa coisa de espiritismo e espiritualidade? Então, como você vê isso? Na verdade é o seguinte, os espíritas usam o termo espiritualidade de maneira errônea, né? Sim. Porque às vezes os espíritas falam a espiritualidade se referindo ao mundo espiritual, né? Mas não é esse termo não é o comumente usado. O que se usa na sociedade, espiritualidade, é algo que está além das religiões, é um denominador comum das religiões. E eu voltei aqui para o intervalo já, você Tá acredita? Nossa, como passou. Nós vamos ter que fazer uns 4 programas juntos aqui, tá? Eu vou para o intervalo comercial e eu volto já com a querida Dora Encontre. Até já.